a despedida final. Falei pelo poder do sacerdócio da Ordem do Filho de Deus. Pedi para que aqueles quem conheceu Antônio Fernandes de Moura, que pensem em um momento feliz que chegara a passar com ele. Compartilhei um momento sagrado com meu pai. Certo dia, uns 3 meses antes dele falecer, falei para ele sobre o plano do Pai Celestial. Falei sobre o Filho de Deus e a importância deles em nossa vida e a vida divina. Em seguida, falei da exaltação. Sim, a glória mais alta de todos os graus de glória. Falei muitas coisas sobre o plano de felicidade. Depois de ter falado um pouco do plano, meu pai ficou em silêncio por alguns segundos. Achei que tudo o que eu tinha falado teria sido em vão. Sim, eu achei que ele não tinha entendido nada, mas na verdade ele estava ponderando tudo o que eu tinha falado. Mas depois dele ter ponderando por alguns segundos, ele sussurrou para mim e disse: "Eu quero ir para esse lugar. Me leva logo com você." O meu coração acelerou e encheu de alegria. E percebi o Espírito testificando para ele a veracidade do que eu estava dizendo-lhes. Eu disse para ele que ainda não tinha chegado a hora, nem para ele, nem para mim. Não era remédio e nem nada medicinal que estava me acalmando e me confortando, mas era o Espírito Santo do Pai Celestial. Pois eu sei de alguns enigmas de Deus. Sim, para quem deixar esse tabernáculo de carne. Ele foi enterrado no cemitério das Cruzinhas, sendo este o nome do cemitério. Depois do enterro, apesar de saber dos planos de Deus, o meu coração estava pesaroso. Sim, o homem natural estava triste, mas o homem espiritual estava muito feliz, pois o Pai Celestial nos dá muitas dádivas, e uma delas é a vida e a morte, para podermos voltar para a presença do nosso Pai Celestial. Pois para herdar a salvação, é preciso nascer em um tabernáculo de carne e ossos aqui na terra, para sermos tentados e ser provados em todas as coisas. Mas foi dado o livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal. Sim, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. A morte é o fim do tempo probatório e o começo de uma vida glorificada, ou para a condenação eterna. Mas para meu Pai, sei e testifico a todo o que foi. Sim, foi-me confirmado que Ele está no paraíso, esperando o tempo de Deus, para entrar no convênio eterno. Sim, para o selamento do Filho ao Pai e o Pai ao Filho. Convênio esse que tudo que será ligado na terra será ligado no céu. No velório não derramei uma lágrima. Houve murmúrios de pessoas falando de mim. Dizia a eles que parecia que eu nem sofrendo estava, pois não sabia eles que o meu coração espedaçado estava. Minha irmã Genivalda, no local do velório, não conseguia ficar, pois ela estava tão emocionada que ficava sempre a desmaiar. No dia seguinte, para o cemitério tínhamos que ir para a sua cova cavar. Chamei meu irmão mais velho, Degivaldo, para me ajudar, mas lá ele não quis pisar, pois era para cavar a cova. Disse ele que não ia porque não iria aguentar. Então, pela manhã, muito cedo, saímos eu e Gil para o cemitério. Lá estava nos aguardando um amigo da família, o Juvenal, que também nos ajudou. Total de 4 pessoas a cova cavou. O nosso amigo Juvenal, casado com a Fransquinha, outra amiga da família. Juvenal, depois dessa ajuda, pouco tempo depois ele faleceu. E então Juvenal
foi se encontrar com nosso Pai Celestial. Quando o corpo chegou no cemitério, o meu coração bateu cada vez mais forte. Parecia que eu iria desmanha. Colocamos o caixão com o corpo de nosso pai na cova. Disse mais algumas palavras para todos. E então começamos a jogar areia. Gradativamente iríamos jogando, jogando e jogando até finalizar. Quando terminamos, meu irmão olhou para mim e eu olhei para ele. E nos abraçamos. Minha irmã Lúcia, ao ver aquela cena, gritou dizendo: olha os dois filhos se abraçando, o mais velho e o mais novo. Quando eu escutei, aí eu não me aguentei, e tudo que estava entalado em lágrimas eu me desmanchei. E essa foi a história de Antônio Fernandes de Moura. Não obstante, Antônio Fernandes de Moura combateu um bom combate. Venceu o que tinha de vencer, passou pelo que tinha de passar. Sim, venceu muitas dificuldades e hoje está nos braços de Deus. Digo isso não literalmente, mas descansa no amor do Pai Celestial e testifico de todas estas coisas. E digo isso com toda a firmeza de minha alma, sem medo de errar, porque muitas destas eu presenciei. Sim, algumas espirituais e outras materiais, com toda a convicção de meu coração. Eu digo que estas coisas são verdadeiras, porque foi eu a quem escreveu. E testifico de todas essas verdades que aqui foram escritas, no nome do nosso Salvador e Redentor. Sim, o Cordeiro de Deus. Sim, o Filho de Deus. Sim, Jesus Cristo. Amém.